Boa tarde a todos, aos encarnados, aos desencarnados. Sejam bem-vindos à Casa dos Obreiros do Bem. E é sempre um prazer quando o Sr. Alberto nos convida a declamar um pouco do Evangelho de Jesus, a demonstrar um pouco dos nossos estudos, nossas experiências também, com pouca idade, com poucas experiências, mas essas experiências devem ser transmitidas, assim como todos nós aqui temos um pouco de experiência, uns mais, uns menos, mas todos nós somos professores daqueles que passam pela aflição, que necessitam desse apoio nosso, que já passamos por este momento, que muitas vezes quem nos procura está passando, que nós devemos a eles um conforto, um alento ao seu coração, que tanto sofre. Isso nada mais é que um amor, uma caridade com o próximo, que nós podemos fazer a qualquer momento, sem custo, sem condição financeira. Em qualquer nível social que nós tenhamos, nós possamos fazer essa caridade que vem do fundo do coração. Não há medida que tenha um valor de um abraço a quem necessita, de uma atenção, apenas para ouvir os seus sentimentos. Aquele que ouve ingressa no íntimo daquele que sofre, e aquele que fala alivia seu coração tão sofrido, que passa pela provação do aprendizado, e que na vida posterior esse aprendizado, se Deus quiser, será sanado. Então outros corações também serão acolhidos por esse Espírito que você pode acolher hoje, amanhã ou daqui para frente. Então, a palestra de hoje, o poder da fé. Nós falamos tanto sobre fé. E eu trago a fé que transporta montanhas, apenas como um item de aprendizado. Que montanha será essa que tanto nós pensamos, Será que é essa montanha que Jesus falava? Será que Jesus falava tanto por parábolas que ele se referiu à montanha como um ambiente material e físico? E o que tem a ver a fé sobre tudo isso? Então, para iniciar a nossa conversa de hoje à tarde, eu trago a definição do que é fé. Então, fé é a crença, é a convicção intensa e persistente em algo abstrato que, para a pessoa que acredita, se torna, assim, verdade. Olha só. Então eu trago também a etimologia da fé, só para a gente ter um aprofundamento sobre isso, A palavra fé é derivada do latim do termo fidelitas, que significa adesão, que originou fidelis, fiel, que se derivou de fé, de fides, que tem o significado de fé, sentido de crença ou confiança. Então, tudo aquilo que é abstrato, que nós confiamos, nós temos fé. Qual a sua fé? Temos diversos setores de fé. A fé no Criador, a fé no companheiro, na companheira, a fé nos filhos, a fé no amigo, a fé num time de futebol, a fé num esporte, seja ele qual for. Então tudo isso é acreditar. E quem duvida da fé do amor? Vamos pegar um amor bem pequenininho, o amor de mãe. É pequeno? Não, é imenso. O amor de vó nem se fala, É triplicado, não é verdade? O que a mãe não pode, a avó pode tudo, não é verdade? Então assim, a fé sobre o amor de mãe é tão intensa e a gente não consegue mensurar, muito menos ver. E não está no ar, mas se demonstra em comportamentos, se sente naquele abraço aconchegante onde você está aflito, toda aquela montanha vai embora, mesmo que momentaneamente. Nós sabemos que temos ali um apoio, um porto seguro, para que nós possamos caminhar perante a vida. Antes, menino, jovem, recém-adulto, e por que não, adulto,
com mais experiência. E nós espíritas podemos confiar muito mais na mãe que já se foi, por espírito. Possamos ter com ela uma conversa em oração. Nós recebemos o abraço constantemente. É só se fechar e deixar vazão aos seus sentidos espirituais. Ela vem. Então aqui, no Missionário da Luz, de André Luiz, eu trago o porquê da fé. Porque nós tenhamos que acreditar que nós temos fé em algo. Olha o que a fé faz com o nosso corpo. O instrutor Alexandre, que é o que acompanha André Luiz nos seus estudos, né, e demonstra para ele diversas situações de encarnados que possa usufruir e enriquecer os conhecimentos de André Luiz sobre o conceito da psicologia, da medicina espiritual, que se fixa materialmente como forma de doenças. Olha o que Alexandre disse ao André Luiz. Cada célula física é instrumento de determinada vibração mental. Todos somos herdeiros do Pai que cria, conserva, aperfeiçoa, transforma ou destrói, e diariamente, como nosso potencial gerador de energias latentes, estamos criando, renovando, aprimorando ou destruindo alguma coisa. Nós temos energias guardadas que nós não temos noção quais são e o que são essas energias. Se a gente parar para pensar, estudar uma física quântica, os cientistas estão absurdamente abismados com o que eles encontraram. Se nós pegarmos 70 gramas de tecido humano e tirar dele toda a energia nuclear dos átomos, nós poderíamos fazer 100 bombas atômicas. Isso é algo impressionante. Nós temos esse domínio? Não, estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo. Diariamente nós temos uma noção do que seria o domínio sobre essas energias. Quem nunca acordou de manhã e pensou, nossa, hoje eu vou ter uma dor de cabeça, e a dor de cabeça está lá, meia hora depois. Ou você acordou, saiu de casa, nossa, hoje eu vou ter um dia de cão. Vira a esquina, alguém te fecha. Chega no trabalho, tem trabalho triplicado. Não é verdade? Então, isso tudo vem pela nossa atração mental de algo que nós concretizamos na mente. Haja visto, né? Que nós podemos chamar de hipnose. Ninguém hipnotiza ninguém. Nós temos o domínio da mente, mas se deixarmos alguém dominar com palavras, nós acreditamos no que a pessoa fala, nós estamos hipnotizados. Mas nós deixamos acreditar, mas quem faz a hipnose? Nós mesmos. Nós mesmos. Não é verdade? Então, seguindo no capítulo do poder da fé, e assim diz, né, a passagem de Jesus. E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho que é lunático e padece muito. Por muitas vezes cai no fogo e muitas cai na água. E tenho-o apresentado aos teus discípulos, e eles não puderam curar. E respondendo, Jesus disse: ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Então Jesus foi muito duro em suas palavras, tendo em vista alguns significados que nós não entendemos até hoje. Há mais de 2000 anos. Imagine aquela época. Então Jesus disse, né? Geração incrédula e perversa. O que é incrédulo? Aquele que não crê. Perversa por quê? Porque acredita que não consegue fazer algo. E na época de Jesus ainda, muito mais que hoje, a perversidade tomava conta de tudo. E era natural.
natural, muito mais que hoje. Então Jesus ainda disse: até quando vos hei de sofrer? Ou seja, de errar, e pelos erros sentir que errou, e terás que pagar pelo erro. Mas como pagar? Simplesmente sanar de uma forma que você se habilita a sanar o erro. Seja ele pelas lágrimas do trabalho, inclusive, ou pelo amor. Trabalho pelo amor. Trazemos cá, e Jesus o abençoou, e saiu dele o demônio. Naquela época, o demônio, para os gregos, tinha significado de um Deus, aquele que fala aos ouvidos, que ele não vê. Então esse era o demônio, um espírito, né? Hoje traduzido, um espírito obsessor, não é verdade? E desde aquela hora ficou o moço curado. Então se chegaram aos discípulos, a Jesus em particular, eles disseram: por que não podes nós lançá-lo para fora? Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. E há mais de 2000 anos essa passagem vem sendo dita pelo lado material. Fala-se para este monte, uma montanha de lá, daqui para lá. Não. O que estava acontecendo com o garoto? Estava sendo atormentado. Aquele era o monte a se passar daqui para lá. Mas qual o tamanho de um grão de mostarda? Alguém tem ideia? Este é o tamanho de um grão de mostarda. Minúsculo, muito pequeno. Mas se a nossa fé chegar a esse tamanho, podemos fazer algo incrível? Sim, nós já fazemos, só que nós não temos noções. Nós atraímos causas para nós, que depois nós chegaremos às consequências, seja elas boas ou ruins, de qualquer magnitude. Um emprego, um romance, o andar com o espírito. Como assim? Tenha boas atitudes, serás acompanhado por bons espíritos. Tenha más atitudes, será acompanhado por más espíritos. Como assim? Energias. Temos vibrações energéticas. Se você sempre está pensando em caridade, no próximo, no amor, em ser bom, a gente não consegue ser bom o tempo todo, né? Mas deixar de fazer coisas ruins para os outros já é uma coisa boa, já é algo muito bom. Nós atraímos a companhia de bons espíritos. Haja visto que, se pensar em ser o espertinho, se pensar em ganhar vantagem de qualquer forma, nós atraímos a presença daqueles que também querem fazer uma bagunça em nossa vida. A energia vai se influenciar do mesmo modo que ele. Então, na mesma sintonia. Então, qual que é essa montanha que Jesus se referia? Olha só, os nossos desafios evolutivos. Quais são os nossos desafios evolutivos? As nossas más tendências. Todos nós temos más tendências. Nós estamos aqui para aperfeiçoar nosso espírito. De degrau em degrau, nós subiremos na escala evolutiva da condição moral e espiritual. Mas para isso, temos que andar com as próprias pernas, tomando nossas próprias decisões, o livre-arbítrio. Seja ela boa, seja ela ruim. Se for ruim, temos que consertar o erro de alguma forma, né? Então, por isso o nosso sofrimento, não só de agora, mas do passado também. Se a causa não é desta vida, se não tem um fundamento do porquê, buscaremos no passado a causa disso tudo. Será que aquela injúria que você passou vem desta vida? Algo que não faz significado nenhum. Será? Então, toda vez que me afeta algo que não tem um significado neste momento, eu busco um significado anterior, porque nessa vida
eu sou o melhor do que eu já fui há muitas vidas atrás. Então nós temos que pensar dessa forma. Só assim nós acalmamos. E a calúnia se torna um pouco menos agressiva, porque lá atrás nós também caluniamos, nós também matamos, nós também roubamos, nós também afligimos. Então, para isso que nós estamos aqui, para ressarcir débitos do presente e do passado. Então, para isso, nós somos forçados a ressarcir dentro da reforma íntima. Se nós não aprendemos pelo amor, nós aprendemos pela dor. E essa dor vem e machuca. E não há como aprender se não atacar diretamente a moral de cada um. E assim nós aprendemos. E esse aprendizado ficará para o resto da nossa eternidade. Marcado. Assim como Emmanuel se apresenta com a túnica de grego, de romano, desculpa, porque ele teve com Jesus a conversa de toda a sua vida infinita, eterna. Encontrou-se com Jesus e ele disse: está aqui o momento de você renovar a sua vida para toda a eternidade e me seguir, ou daqui a alguns milênios. E ele, como Públio Lentulus, senador romano, não, vou seguir como eu estou. Tanto é que ele procurou Jesus para a enfermidade da sua filha na calada da noite. E se foi. Em 2000 anos tem todos os livros escritos, por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, há 2000 anos, 50 anos depois, não é verdade? Das vidas que Emmanuel veio seguindo, burilando, aperfeiçoando o seu espírito, até que chegou na condição de Emmanuel, orientador espiritual de Chico Xavier. Passaram-se 2 milênios e ele hoje está um pouco mais depurado. Olha que interessante. Então a reforma íntima, ela vem, nós querendo ou não. Então, assim como Jesus disse, nós podemos fazer isso tudo? Podemos. Vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço. Curar, movimentar. Mas será que nós temos condições morais para isso? Será? Vamos pegar o carro agora, nesse exato momento, 6h30 da tarde, e vamos lá para a Rua 2. Será que ficaremos tão calminhos? Acho que não. Acho que não. Por isso que nós não temos essa capacidade ainda. Mas nós estamos evoluindo aos poucos. E farás maiores que esta, porque eu vou para o meu Pai. Ou seja, Jesus vai nos deixar um dia. Seguirá a outros orbes. Nós ficaremos um pouco mais evoluídos, mas teremos a tutela de outro governador espiritual. A oração. Livro dos Espíritos, questão 663. Podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Será possível? Aí nós vamos lá, pagamos para alguém, reza por mim, viu, porque está tão difícil as coisas. Nossa, você não toma conta de ti? Por quê? Olha o que os Espíritos venerandos respondem. As vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os espíritos bons, e, dando-vos estes, a força de suportá-las corajosamente. Ninguém vai tirar as provas, vai te dar força. A oração nos faz elevar-se. Menos rudes elas vos parecem. A prece nunca é inútil quando bem feita, ou seja, do coração, porque fortalece aquele que ora.
Ajuda-te a ti mesmo, e o céu te ajudará, bem o sabes. Espírito Miramês. Então, para a gente terminar essa conversa sobre fé, eu conto a história do homem da montanha. Diz que o homem no pé da montanha encontrou um espírito de luz, um querubim, né? Quase que perfeito. Falou: como eu faço para ser um querubim, um espírito perfeito? O espírito diz: é simples, suba até a montanha. Vai ser uma condição árdua, penosa, mas quando chegar no topo, estarei te esperando. E assim o fez. Subindo, passou as tempestades, chuvas, frio, calor, fome, solidão. Quando ele tentou desistir, recebia um ânimo maior e subiu penosamente. Chegou no alto da montanha e encontrou o querubim. Conseguiu, mas a prova ainda não acabou. Você vai ter que descer a montanha e observar todos os irmãos que estão subindo a montanha. Depois me conta o que aprendeu, o que você viu. Tá, ele desceu, encontrou várias pessoas mal cheirosas, maltrapilhas, tem um sofrimento, descalços, cabelo desgrenhado. Subiu, voltou ao alto da montanha, encontrou o querubim. E agora, sou espírito de luz? Me conta o que você viu. Eu vi muita dor, muitas penas, gente descalça, cabelo tudo desgrenhado, vestes rasgadas, em trapos. Senti pena. E o que você fez? Nada. Eu acho que você ainda não entendeu. Para ser um querubim, você precisa auxiliar os seus irmãos. Você conhece a subida, e nessa subida você consegue inflamar o ânimo de cada um. O importante não é estar aqui em cima, o importante é a sua caminhada e a fé que chegará no alto da montanha. E quem insuflará essa fé a todos esses irmãos? Você. E assim ele o fez. Se você quer encontrar um anjo de luz, vá às piores locais que imagina. Eles não estão próximos de nós. Eles estão onde o mundo precisa deles. As guerras, as escolas, os hospitais, os orfanatos, os asilos, as penitenciárias, tentando mudar a condição espiritual de cada um. E para nós chegarmos até eles, nós precisamos nos elevar espiritualmente e não fazer com que eles venham até nós, porque nós somos tão pequenos. Fica aqui o meu recado, passei um pouquinho do tempo, mas que nós possamos refletir um pouco nessa tarde, nos dias que se seguem. Nosso caminho é árduo, sim, mas a fé, ela precisa ser concreta, que nós possamos chegar no final, todos juntos, auxiliando quem está no nosso caminho. Que todos nós tenhamos uma excelente noite, uma excelente semana, um excelente final de semana, um excelente fim de ano a todos nós, que Deus possa abençoar a todos. Muito obrigado.